Nação palmeirense, a mídia de todo o Brasil discutindo aí esse grande clássico, né? Palmeiras e São Paulo, né? E os São Paulinos estão tremendo na base, né? Porque tem a estreia de Vitor Roque, né? Vitor Roque chega para colocar a bola para dentro, né? Chega da Europa, então os São Paulinos estão preocupados, né? Estão preocupados até porque o Palmeiras subiu de produção, vem jogando bom futebol e o Palmeiras não para nas contratações, né? Sempre no mercado, né? Tentando contratações. Dessa vez tem mais jogador para chegar, né? Vamos ver o que é que a mídia tá falando aí, né? Vale destacar aqui que esse clássico, a mídia de todo o Brasil apontando o Palmeiras como o grande favorito, né? Vamos acompanhar o corte aí, já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O canal ESPN Brasil, o link tá na descrição. Vamos ver o que eles falaram no final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Costas, mas na minha visão não tem empurrão e o Vagninho, o jogador do Novo Horizontino, se jogou ali, sentiu o contato, para mim não foi nada. Mas faltou critério da Edna, para mim não foi nada também do Patrick Bray em cima do Ferreirinha, e aí se é para deixar o jogo seguir, deveria ter deixado seguir aí, não expulsado o jogador do Novo Horizontino. Mas o São Paulo não fez um grande jogo contra o Novo Horizontino, precisava se classificar de qualquer forma, já tinha sido eliminado para o Novo Horizontino no ano passado, e se é eliminado pela segunda vez consecutiva em casa, o clima ia ficar muito pesado para cima do Zubeldia. Cumpriu a missão, mas se a gente analisar a produção ofensiva do São Paulo, também produziu pouco. Foram 8 finalizações só. O Novo Horizontino termina a partida com mais finalizações, embora não tenha levado grande perigo para o gol do Rafael. Mas foi um jogo em que o São Paulo produziu pouco e o gol sai até de um contra-ataque. Quando o Novo Horizontino se lançou mais, o São Paulo aproveitou com velocidade, com genialidade do Oscar no passe, velocidade do Lucas, oportunismo do Caleri, mas analisando o que o time pode fazer, eu vejo que o Zubeldia está buscando um equilíbrio entre ter mais segurança defensiva e ter um time propositivo, um time que use bem esses jogadores técnicos que tem lá na frente. Sacou o Luciano do time, novamente com uma linha de 3 lá atrás e dá mais segurança realmente, o time fica mais equilibrado, mas sem o Luciano perde mais ofensivamente. Perde ofensivamente e perde um jogador decisivo. Luciano, ainda mais para clássico, um choque rei. Pediu muito o Luciano durante o jogo. Luciano. Mas não entrou no jogo. E eu até acho natural essas dificuldades. Lógico, o torcedor tá insatisfeito, tem criticado e, de fato, acho que merece as críticas pelo desempenho que tem apresentado. Até leva a pênaltis. Então tá muito aberto. Eu acho que são times muito... Todos os times têm imperfeições. Professor, na sua visão, o Zubeldia mantém essa estratégia que ele usou contra o Novo Horizontino diante do Palmeiras, que é um jogo totalmente diferente, um clássico. Ele estará fora de sua casa. Eu quero dizer o seguinte, com os 3 zagueiros e sem Luciano? Eu manteria logo de saída. Porque você já imaginou, você sabe, você é um cara experiente... Eu ia dizer tão experiente quanto eu, mas eu diria mais. Se o São Paulo é eliminado pelo Novo Horizontino, sem o Luciano, com 3 zagueiros... Calma. Iam querer colocar a cabeça do professor Zubeldia em praça pública, prêmio. Ou não? Sim. Sim ou não? Sim, mas o futebol hoje se joga com 16 atletas até o fim do jogo. Tem 90 minutos para isso. Entra fechadinho, entra com os 3 zagueiros, entra na segurança... Deixa o tempo passar, vamos ver o que o jogo fala. No conselho técnico da... Não foi, né? São Paulo que vem de uma segunda-feira, né? Aliás, várias segundas-feiras. As segundas-feiras do Morumbi têm se tornado clássicas. E, de repente, veio com esse papítio. Isso é papítio. Porque tirar o Palmeiras da segunda-feira... significaria tirar o Palmeiras de seu estádio, de seu gramado, que você falou do gramado, né? Então também não é assim, né? Também não é assim. Essa segunda-feira não caiu do nada. Não é um campeonato inteiro em que a segunda-feira não existe. Então acho que o São Paulo está com argumentos bem fraquinhos. Vamos combinar, né? O São Paulo argumenta ali que um jogo desse tamanho precisa ser jogado, disputado em datas nobres. Esse é um argumento que, se o São Paulo quisesse defender, teria de ter se posicionado muito antes. E aí, outro ponto é o São Paulo, ao ir para essa postura, né, de não ir boicotar a reunião, não participar, dá a entender que houve uma mudança de data para beneficiar o Palmeiras. Não houve mudança de data nenhuma. O que existe é uma data base, e aí a data base estipulada ali no domingo, por exemplo,
E antes dos jogos, a federação desmembra e define data, o dia correto e o horário. Mas isso acontece o São Paulo sempre. quis dizer, se já está decidido, eles não tinham anunciado, mas já nem sei se já tinham anunciado. Não, mas isso daí... Se já está decidido, o que nós vamos fazer na reunião? Mas na verdade, eles têm que ir na reunião. Então não vai ninguém. Está decidido para todo mundo. Mas a reunião é um momento de se colocar argumentos e se defender o ponto. O São Paulo sabia que não tinha argumento forte o suficiente para defender. Não está no regulamento que tem que ser de fim de semana o jogo. Exato. E se o São Paulo tivesse um jogo no meio da semana, aí um jogo de competição sul-americana ou de Copa do Brasil, aí ele teria um argumento forte o suficiente para defender, que ele seria prejudicado tecnicamente. Como não há prejuízo técnico para o São Paulo, é uma postura da diretoria simplesmente mesquinha e oportunista. Birra. Não, mas é oportunista, Abel, porque essa coisa de jogar segunda-feira já incomodou o torcedor do São Paulo lá atrás. No ano passado, a CBF entubou no São Paulo 3 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro na segunda-feira, como mandante. E o torcedor do Tricolor faz a parte dele, vai lá e lota o Morumbi. Então, mas para o torcedor é muito ruim, de fato, o jogo na segunda-feira. O melhor é fim de semana, que todo mundo está de folga, tem mais tempo para se programar. E aí, na época, o presidente Júlio Casares, o torcedor reclamando, enchendo o saco, bravo. O Júlio Casares falou, não, mas isso aí tem até uma vantagem para o São Paulo, porque a torcida do São Paulo vai em todo jogo. E ali ele contemporizou... Teve isso? Eu não lembrava dessa. Teve isso. E aí, em vez de elevar o tom contra a CBF, contra o Edinaldo, ele ficou ali pisando em ovos. Não, a CBF às vezes precisa colocar jogo assim por causa do calendário. Não, vamos deixar para lá, a torcida do São Paulo enche estádio. Logo depois, o Júlio Casares virou chefe de delegação da Seleção Brasileira na Copa América. Ali estava tudo lindo. Então, quando é pro interesse do dirigente, não tem problema jogar na segunda-feira. Agora, que é um clássico, que a torcida já tinha reclamado lá atrás, o São Paulo não fez nada, levanta a voz. Vai ter mais 1 ou 2 dias para se preparar para o jogo. Que diferença vai fazer? E aí, para mim, São Paulo, é puro oportunismo de uma diretoria que não se posicionou quando deveria ter se posicionado lá atrás, principalmente contra a CBF. Aí no Campeonato Paulista, de falar com a federação, de boicotar a reunião, fica fácil e conveniente. Então, essa ceninha da diretoria do São Paulo, principalmente do Casares, eu não caio nessa. O Casares estava pisando em ovos? E assim... Com a CBF? Pisando em ovos é meio dançando reggae, né? Vai, professor. Aê... E eu lembro que na fase anterior, quando teve a definição das datas contra o Novo Horizontino, o São Paulo se mostrou satisfeito publicamente em relação... Ok, agora é uma semifinal e é um clássico. Mas também está falando de um jogo de mata-mata da mesma competição, apenas numa fase adiante. Então, assim, até ali estava ok jogar na segunda, agora não está legal. Então, também me pareceu bem oportunista em relação a isso. Chama o Vitor Roque. Ele chegou e já falou. Torcedor do Palmeiras, vocês estão mais calmos? Olha o Vitor Roque aí. Encontrei alguns fãs já e tirei uma foto e tranquilo. Expectativa a melhor possível, procurar trabalhar ao máximo para corresponder à expectativa da torcida, do clube e poder ajudar ao máximo meus companheiros. Não sabia se ia dar certo, estava aí ansioso com a minha família, já tinha o zum desde o início da semana e estavam esperando e graças a Deus deu tudo certo, estou aqui. Fala rapaziada, exame já foram realizados, já deu tudo certo e estou muito ansioso para encontrar vocês e para estrear. Tá aí o Vitor Roque. O terminal T de Tigrinho. Fiz o T, olha lá o T de Tigrinho lá. É verdade, eu não tinha prestado atenção nisso, hein? 1914 é o ano de fundação, O ano de fundação do Palestra Itália. E aí, professor? É o 9 que o Palmeiras precisava. Nós mesmos, eu falei várias vezes, o Palmeiras precisa contratar um 9 de hierarquia. E esse é. É jogador de bola, é fazedor de gol, é jovem, tem o peso para deixar a torcida mais calma. Todo mundo de olho agora no jogo do Tigrinho. Cuidado, isso é perigoso. Não, no jogo desse Tigrinho. Bom. Desse Tigrinho. Teve a passagem pela Europa. Eu atribuo mais ao fato dele ter ido muito jovem, né? Ele acabou de fazer 20 anos.
estava no início, no Betis, o próprio técnico, como é o nome dele? Pellegrini? O Pellegrini. Ele falou, ele ainda tinha potencial para crescer dentro do Betis. E no Barcelona ele pegou um Barcelona muito tumultuado, né? Um momento ali não dá nem para avaliar a passagem do rapaz. E no Barcelona teve pouco jogo, né? E muitas vezes jogando fora da posição dele, né? Escalando mais aberto. Muito difíceis para um jovem como ele. Eu acho que é um jogador que vem para o Palmeiras ter lucro técnico e mais para frente lucro financeiro, porque se ele vir, ele bate e vai para a Europa de volta. Fazedor de gol. Bom menino e fazedor de gol. Que no momento é o que interessa. Bom menino não, jogador de bola. Não, bom jogador de bola. Confundi. O bom menino é o outro. Bom rapaz. Bom rapaz. E é lógico que qualquer contratação, independente do nível do jogador, sempre tem o risco. A coisa não fluir, seja por motivos técnicos, de encaixe e tudo mais, e o risco é maior quando você investe tanto dinheiro. Mas, para mim, faz todo sentido o movimento do Palmeiras. Não consigo falar, olha, mas será que o futebol brasileiro, um valor tão alto, ainda mais um clube que tem lucrado com boas vendas, eu vejo da linha como o professor colocou, do retorno técnico e financeiro, que pode ser um cara que daqui 2 anos a gente esteja vendo e voltar para a Europa. Lógico que não é isso que o torcedor do Palmeiras quer, mas para mim é um movimento que faz muito sentido para o Vitor Roque, nesse momento da carreira dele, e para o Palmeiras mais ainda. Está buscando esse atacante hierarquia, como você bem pontuou, Abel, um cara que pode nível de seleção brasileira e pensando em característica, né, o que ele gosta de atacar o espaço. Eu acho que é o 9 que o Abel queria, não só pela questão que o Palmeiras queria um camisa 9, mas ele queria um camisa 9 com o perfil do Vitor Roque. E ainda se tratando de um jogador de 20 anos, com potencial de crescimento, para mim foi um acerto em cheio do Palmeiras ao buscar o Vitor Roque para essa posição. Você falou perfil em que sentido? Futebolístico? Futebolístico, um 9 de movimentação que sabe atacar o espaço. Eu vejo ele muito com a característica de jogo que o Abel Ferreira gosta no Palmeiras. Porque ele vai calar a boca de quem quer o tal do 9, né? Ele não é o cara fixo, mas por característica ele vai preencher, que é aquela velha discussão, né? Precisa de um 9, não precisa de um 9, precisa de gente que faça a função de 9. Uhum. Tanto que o Palmeiras passou anos aí sem ter o tal do 9 e ninguém falava nada porque as coisas estavam dando certo. Tinha o Rony, tinha sempre alguém ocupando. Ele ocupa, ele cala a boca, ele satisfaz os dois lados. Ele satisfaz o pessoal que quer um 9, porque realmente ele é o tal do 9, e não é aquele 9 fixo, paradão, ele ajuda no jogo, ele participa do jogo de equipe, é o cara ideal, é o 9 prometido. Há muito tempo o palmeirense espera um cara como esse. Eu gostei dessa frase, o 9 prometido. 9 prometido, aquele... Você veio inspirado do carnaval. A folga ajuda, né? Foi para blocos? Não. Fiquei na minha. Vestiu a camisa 9 ou ficou mais na defensiva? Muito na defensiva. E o carnaval não foi muito feliz para o Palmeiras, né? Para instituição que representa o Palmeiras, Mancha Verde caiu no Carnaval de São Paulo. Mas, carnaval à parte, o Vitor Roque chega num contexto também positivo do Palmeiras, em que o time está melhorando, em que o time realmente precisa dessa figura de referência. O Flaco Lopes, se tivesse no momento dessa temporada, no ano passado, em que ele era o titular indiscutível do time, estava fazendo muitos gols, o Vitor Roque poderia ter até de esperar um pouquinho no banco. Porque ano passado? Oi? Ano passado? No ano passado, ele estava... O Flaco se firmou e fez um grande Paulistão no ano passado. Agora, nesse momento em que o Flaco Lopes está voltando, tentando retomar sua melhor fase, o Vitor Roque já chega titular absoluto. A tendência já... Imagino eu que fisicamente não tem nenhum problema com o Vitor Roque, estava jogando no Betis, deve ser titular logo de cara. E se o Vitor Roque entregar tudo que ele pode, todo o potencial que a gente viu, e é um jogador que não tem aquela questão de chegar e se adaptar ao futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro ele já conhece, se adaptar ao gramado sintético, ele também já conhece dos tempos de Atlético Paranaense. Então é um jogador pronto para chegar e vestir a camisa de titular, para tomar conta da posição e ser o que o torcedor palmeirense espera, que é um atacante artilheiro, um fazedor de gols, como é a característica dele. E muita gente tenta menosprezar o Vitor Roque, tratar ali como um foguete molhado, como um jogador que bateu e voltou. O foguete molhado, que ele foi... E logo não dá certo, né? Um jogador... A gente já viu no futebol brasileiro, jogador que surge com muita expectativa, vai para a Europa, não dá certo e não vira o que se esperava.
Mas eu não vejo o Vitor Roque nessa categoria. O Vitor Roque chegou no Barcelona, não teve boa vontade do Xavi, que era o técnico na época, deu pouquíssimas oportunidades para ele, era sempre preterido, última opção do ataque. No Betis, ele chegou bem, chegou como titular, depois perdeu espaço até pelas contratações que o Betis fez nesse começo de ano, mas dentro de um contexto normal para um jogador de 20 anos que vai cedo para a Europa. E o Luiz Henrique, que também era do Betis, estava no banco ali jogando pouco. Quando veio para o Brasil, foi o melhor da temporada do Botafogo no ano passado. Então isso pode se repetir com o Vitor Roque. A tendência é essa. E é isso, o Vitor Roque entregando tudo que pode, dificilmente vai ficar 2 temporadas no Palmeiras. A tendência é que saia antes e o Palmeiras com lucro ainda. Mas nesse começo é dosar as expectativas, ter paciência até de se encaixar na ideia do Abel, mas a tendência é que chegue jogando e como titular. Por falar em dosar, eu não quero ninguém dosando. Pois é, nação palmeirense, né? O São Paulo com medo de jogar na segunda-feira no campo do Palmeiras, né? Pessoal, isso aí nada mais, nada menos, né? Que tentando destabilizar o Palmeiras, né? O São Paulo, como sempre, né? Fez vários jogos na segunda, mas quando pega o Palmeiras, eles reclamam, né? Eles reclamam para quando perder. Isso aí já começa o extracampo, na verdade já começa o extracampo, né? Já começa a pressionar a federação, já começa a pressionar os árbitros, né? E vale ressaltar aqui, o São Paulo só se classificou com a ajuda da árbitra, né? Fraca, né? Favoreceu ele em 2 lances cruciais para o São Paulo, para mim. No lance da expulsão sequer falta foi, ela deu o pênalti, não expulsou o jogador. E depois o VAR chamou para corrigir, ela fez outra lambança. Não deu pênalti, deu falta fora da área e expulsou o jogador, né? Isso aí é ridículo no futebol, né? Eu acho que quando acontecesse um erro desse, não era para deixar na mão do árbitro, né? Todo mundo vendo que ela errou, não era para chamar, não, você errou. Não, mas eu acho, não tem o que você acha. Não é o que você acha, o que você acha tá errado. Você errou, não foi falta. Simples. Simples, né? Mas o São Paulo é isso aí, né? Já começou a tremer na base, já começou o chororô. E o Palmeiras tá nessa preparação aí para enfrentar o São Paulo. A gente espera que faça um grande jogo, né? Vai ter a estreia, né? Estreia de Vitor Roque. A gente espera que ele faça uma grande partida, né, pessoal? Precisa estrear com o pé direito, é sempre bom. O torcedor palmeirense, sem sombra de dúvida, está comemorando a vinda de Vitor Roque, né? Mas também... essa semana vai ser anunciado, né, Lucas Evangelista, outro jogador que chega para agregar bastante valor a esse elenco do Palmeiras, que hoje tem o melhor elenco do futebol brasileiro, né? Sobre o Vitor Roque, muito se fala aí que ele pode estrear com o Paulinho, mas parece que Paulinho só na final, talvez, né, ainda tá passando por aquele momento de transição, já tá trabalhando com bola, já é uma grande vantagem. Mas eu acho que o Palmeiras já estreando Vitor Roque já é uma grande vantagem, né? O torcedor palmeirense senta a falta daquele jogador que coloca a bola pra dentro, né? Senta a falta daquele jogador que chega, que chama a responsabilidade, né? E principalmente, senta a falta daquele jogador que os 2 zagueiros ficam preocupados, né? Porque sabe ali, se tiver falha, mesmo se não tiver falha, né? Se surgir oportunidades, o cara vai colocar a bola pra dentro, né? Sem sombra de dúvida, Vitor Roque é esse cara aí, né? E agora, o que esperar, né? Palmeiras tetracampeão. Só aconteceu uma vez, se eu não me engano, no Campeonato Paulista, na sua história, né? Tetracampeonato. Sei que tem muitos que diziam aí que o Palmeiras não ia se classificar e vão ter que engolir, né? Fazer igual o Zagallo. Vão ter que engolir que o Palmeiras, além de se classificar, joga o melhor futebol e ainda pode ser campeão, né? Contar que seja e que Vitor Roque estreie com o pé direito, né? É isso, nação palmeirense. Deixa a sua opinião aqui, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.